Preparem-se para mergulhar fundo na psique brasileira, porque hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da nossa cultura. Que mistério. A arte de dizer não. Isso aí. É uma luta que todo brasileiro conhece bem. Essa dificuldade de dizer não. É tipo um cabo de guerra entre a vontade de agradar e a necessidade de se impor. E para a gente entender melhor essa batalha interna, a gente trouxe um livro fascinante. Incrível. A Arte Sutil de Saber Dizer Não, do psicólogo português Joaquim Quintino Eres. Ah, o Aires, ele é fera nesse assunto. Logo de cara, o livro me deu um choque de realidade. Ai, que choque. Segundo Eres, apenas 8% das pessoas se sentem totalmente confortáveis em dizer não. Caramba, só 8%. Pois é. É muita Uau. gente engolindo sapo por aí. E o Aires ainda comenta que dizer não é algo que a gente nasce sabendo. É tipo andar de bicicleta. Mais ou menos. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Faz sentido. Me lembrei da história da Maria, uma personagem do livro que vivia se ferrando por não conseguir dizer não. Que está. Ela se sentia usada e explorada, mas não tinha coragem de se impor. Coitada da Maria. A história dela é um exemplo clássico do que acontece quando a gente não estabelece limites. A gente acaba se anulando para agradar os outros, e quem sai perdendo somos nós mesmos. Exatamente. E sabe o que mais? O Aires coloca a culpa dessa dificuldade em dizer não na nossa cultura. Que é na cultura. É no tal do jeitinho brasileiro, sabe? Ah, entendi. Ah. Essa mania de querer agradar todo mundo. É isso aí. Evitar conflito a qualquer custo. A gente prefere levar um desaforo do que ter que dizer um não da lata. E essa pressão social é muito forte aqui no Brasil. A gente cresce ouvindo que precisa ser bonzinho e educado. E que dizer não é falta de educação. Exato. Mas a gente precisa encontrar um meio termo, né? Com certeza. É. Dá pra sair distribuindo nãos por aí sem nenhuma sensibilidade. Tem que ter um jeito, uma sutileza. É a arte de dizer não, né? Isso. Saber se impor sem ser agressivo, defender seus direitos sem desrespeitar o outro. E o Eres ensina como fazer isso. Claro. Ele apresenta várias técnicas e estratégias no livro. Que legal! Mas antes de partir para a prática, queria entender melhor a raiz desse problema. Que problema? A dificuldade de dizer não. Ah, tá. O Ares explica que essa dificuldade pode ter várias origens. A nossa personalidade, a forma como fomos criados, as experiências que a gente vive. E a cultura também, né? Sim, a cultura influencia bastante. E o que mais me intriga é que muitas vezes a gente sabe que precisa dizer não. Mas mesmo assim a gente cede. É como se tivesse um sabotador interno nos impedindo de agir. E o Ares explica o porquê disso. Sim, ele mostra como nossos medos, crenças limitantes e a pressão social se unem para nos calar. Caramba. Yeah. É uma conspiração contra o não. De certa forma, sim. Mas o importante é que a gente pode vencer essa batalha. A gente pode aprender a dizer não com mais firmeza. Com certeza. É. Com mais confiança e principalmente com mais leveza. Aí sim. Quero mandar esse monstro do sim pro espaço e assumo o controle da minha vida. E é isso que a gente vai fazer nos próximos episódios. Desvendar os segredos da arte de dizer não. Com dicas práticas, exemplos reais e muita análise psicológica para a gente dominar essa ferramenta poderosa. E aí, animados para essa jornada de autoconhecimento e empoderamento. Eu tô super animado para me libertar das amarras do sim. Chega a dizer fantoche dos outros. Por que será que a gente se sente tão culpado quando diz não? Nossa, é que eu vou um fantasma que assombra todo brasileiro, né? Parece que a gente foi programado para agradar todo mundo menos a gente mesmo. Verdade. E o Edis explica que essa culpa tem raízes profundas na nossa cultura, na forma como fomos criados. Interessante. A gente aprende desde cedo que negar um pedido é sinônimo de egoísmo, de falta de consideração. Faz sentido. Lembra da minha avó sempre falando, minha filha, você tem que ser boazinha, tem que ajudar o próximo. E aí a gente cresce com essa obrigação de ser bonzinho o tempo todo, de nunca desagradar ninguém. É verdade. E essa crença de que a gente precisa agradar todos o tempo todo é um grande obstáculo na hora de dizer não. Entendi. A gente fica com medo de magoar as pessoas, de ser rejeitado, de parecer grosso. É um medo paralisante. Com certeza. E essa preocupação excessiva com a opinião dos outros acaba nos aprisionando. A gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida que os outros esperam da gente. Concordo plenamente. E o Ares é bem categórico nesse ponto. A gente precisa se libertar dessa necessidade de aprovação externa. É se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Mas como fazer isso na prática? Aí que entra a arte da comunicação assertiva que a gente já mencionou antes. Ser assertivo significa expressar suas vontades e necessidades de forma clara e respeitosa, sem agredir nem se anular. Entendi. Mas e na prática, como a gente coloca essa assertividade em prática? Claro. Por exemplo, você poderia dizer, eu entendo que é importante pra você, mas nesse dia eu já tenho um compromisso. Que tal a gente combinar outro dia? Gostei. É um jeito carinhoso de dizer não sem magoar. Exatamente. A chave é ser honesto com a pessoa, explicar seus motivos e, se possível, oferecer uma alternativa. Show.
Mas e se a pessoa insistir? Tipo, começar a fazer chantagem emocional? Aí a gente precisa se manter firme na nossa posição. Repetir o não, se necessário, principalmente não ceder à culpa. A culpa é uma armadilha, né? Com certeza. A gente precisa aprender a se blindar contra ela. E se a pessoa ficar chateada, magoada? A gente não pode evitar isso de jeito nenhum. Olha, a gente não tem controle sobre as reações dos outros, né? Cada um reage de um jeito. Sim. O importante é que a gente faça a nossa parte, que a gente se comunique de forma clara, respeitosa e autêntica. Isso é o que importa. E se a pessoa não aceitar o nosso não, começar a fazer drama, a nos criticar e a espalhar fofoca. Puxa vida. E aí, Nesse caso, a gente precisa colocar limites e afastar se for necessário. é colocar a nossa saúde mental em primeiro lugar. Exatamente. A gente não pode deixar que a negatividade dos outros contamine a nossa energia. Verdade. Mas e como a gente faz para se livrar dessa culpa que nos impede de dizer não? O Ares fala da importância do autoconhecimento, de entendermos as nossas necessidades, os nossos limites, os nossos valores. Autoconhecimento é a chave de tudo, né? É quando a gente se conhece bem, fica mais fácil dizer não para aquilo que não está alinhado com a nossa essência. Nossa, isso é profundo. Mas como a gente faz para se conhecer melhor? Não existe um manual pronto, mas a gente pode começar a se fazer algumas perguntas. Dá perguntas. O que é realmente importante para mim? Quais são os meus sonhos? O que me faz feliz? O que me tira do sério? Uau! Que perguntas poderosas. As respostas a essas perguntas vão nos guiar na jornada do autoconhecimento. Que legal. Acho que vou anotar essas perguntas para refletir sobre elas. É uma ótima ideia. Mas aí, na prática, como a gente usa esse autoconhecimento para dizer não com mais firmeza? Quando a gente se conhece bem, a gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. A gente sabe nossos limites. E aí fica mais fácil dizer não para aquilo que não nos serve, mais para aquilo que nos tira do nosso centro. É como se a gente tivesse um GPS interno que nos guia. Exatamente. É. E o mais importante é que a gente aprenda a se respeitar, a colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. A gente não precisa agradar todo mundo o tempo todo. Isso mesmo. A gente tem o direito de dizer não, sem culpa e sem medo. Aí sim. Essa é a mensagem que eu quero levar para a vida. Chega de ser bonzinho demais. Agora eu vou ser euzinho mesmo. É isso aí. Com todos os seus sims e não... E se alguém não gostar, problema é de cada um, né? Exatamente. A gente não pode controlar a reação dos outros, mas podemos controlar as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas palavras. Verdade. E quando a gente se liberta da necessidade de agradar a todos, a gente se abre para um novo mundo de possibilidades. Que lindo. Adorei essa frase. Se libertar da necessidade de agradar a todos. Vou até anotar aqui. Mas me diz uma coisa, como a gente faz para lidar com a frustração das pessoas quando a gente diz não? Aí a gente volta para a arte da comunicação assertiva, né? A gente precisa ser claro, objetivo, mas ao mesmo tempo gentil e respeitoso. E se a pessoa não aceitar o não? A gente precisa se afastar, colocar limites. A gente não é obrigado a aturar grosserias, xingamentos, manipulações. É verdade, às vezes o melhor não que a gente pode dar, um não seguido de um tchau. Concordo. Mas e como a gente se protege daquelas pessoas que são mestres em manipulação? Lidar com pessoas manipuladoras é um desafio e tanto. É verdade. Mas o Ares dá algumas dicas pra gente se blindar contra essas armadilhas. Dica. Ele fala da importância de reconhecer os padrões de manipulação, de não ceder à pressão de se manter firme na nossa posição. A gente precisa se fortalecer para não cair na lábia deles. Exatamente. Mas e como a gente faz para se fortalecer para dizer não com mais convicção? O Ares sugere que a gente pratique o não no dia a dia. No dia a dia. Em situações simples, como recusar um doce que a gente não quer comer ou dizer não a um vendedor insistente. Ah, eu entendi. É ir treinando aos poucos. Isso. Quanto mais a gente pratica, mais natural e automático o não se torna. Adorei essa dica. Vou começar a praticar o não já. Que ótimo. Mas é como a gente faz para dizer não pra gente mesmo. Essa é a batalha mais difícil de todas. É verdade. É. A gente é o nosso próprio sabotador. E como a gente vence essa luta interna? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O Ares fala da importância do autoconhecimento, da disciplina e da força de vontade. A gente precisa entender os nossos gatilhos, as nossas fraquezas e criar estratégias para combatê-las. Faz sentido. E se a gente tiver um dia de folga e quiser ficar na cama o dia inteiro? Essa é a minha maior tentação. A gente precisa se perguntar o que eu realmente quero para mim nesse momento. Ficar na cama vai me fazer bem ou vai me deixar mais ansioso e frustrado no final do dia? Exatamente. Nossa, que pergunta poderosa. Lembre-se de dizer não para si mesmo é um ato de amor próprio, de respeito pelos seus valores, pelos seus sonhos, pela sua saúde. É escolher o que é melhor pra gente. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Verdade. Dizer não é um ato de liberdade, de empoderamento, de autoconhecimento. É isso aí. E agora que a gente aprendeu a usar essa ferramenta poderosa, ninguém mais vai nos controlar, nos manipular, nos fazer de gato e sapato. Com certeza.
Vamos simular situações do dia a dia e aprender a dizer não, sem medo, sem culpa e sem drama. Preparados para esse desafio? Preparadíssima. Bora lá. Vamos começar com uma situação clássica. Um amigo folgado que vive pedindo dinheiro emprestado. Sabe aquele que nunca te paga e ainda tem a cara de pau de te pedir mais? Cara, essa daí é figurinha carimbada. Todo mundo tem um amigo assim, né? E aí, como a gente se livra dessa enrascada sem perder a amizade? Lembra daquela dica do Ares sobre a comunicação assertiva? Acho que a gente pode usar ela aqui, né? Com certeza, ser assertivo significa ser claro, objetivo, mas ao mesmo tempo respeitoso. A gente precisa dizer não de forma firme, mas sem agredir o outro. Cara, dessa vez não vai rolar. Tô apertado esse mês. Perfeito. E se o amigo insistir, você pode complementar. Sei que você tá precisando, mas realmente não posso te ajudar agora. Quem sabe mais pra frente. E se ele começar a fazer drama, tipo, poxa, se você é meu amigo, não vai me ajudar nessa hora. Aí a gente precisa se manter firme na nossa posição, repetir o não se necessário e principalmente não se deixar levar pela culpa. A gente não é obrigado a resolver os problemas financeiros dos outros, né? Verdade. A gente tem que cuidar do nosso bolso e da nossa saúde mental. E se o amigo ficar chateado, magoado. A gente não pode controlar a reação dos outros, né? Cada um lida com a frustração de um jeito. O importante é que a gente tenha sido honesto, claro e respeitoso na nossa comunicação. Faz sentido. E se a gente perceber que a amizade é tóxica, que o amigo só se aproxima da gente por interesse. Aí talvez seja a hora de reavaliar essa amizade, né? Às vezes o melhor não que a gente pode dar é um não seguido de um tchau. É, tem gente que não merece nem um oi, né? Valeu a dica. E agora me ensina a dizer não pro chefe que vive pedindo pra gente fazer hora extra. Sabe aquele que te manda mensagem no fim de semana te cobrando relatório. Essa é uma situação delicada, né? A gente não quer perder o emprego, mas também não quer ser explorado. E como a gente encontra esse equilíbrio entre ser profissional e não virar escravo do trabalho? O Ayers destaca a importância de ter clareza sobre os nossos direitos trabalhistas. A gente precisa ter até onde a gente é obrigado a ir e quando a gente tem o direito de dizer não. Tipo, se o chefe me pedir pra trabalhar no domingo, eu posso dizer não. Depende do seu contrato de trabalho e da legislação vigente. Mas, de forma geral, o domingo é um dia de descanso e a gente tem o direito de recusar trabalhar nesse dia, a menos que haja uma situação excepcional. Entendi. E como a gente comunica isso pro chefe sem parecer preguiçoso ou descompromissado? Aí a gente volta para a comunicação assertiva, né? A gente pode dizer, chefe, eu entendo a urgência da situação, mas o domingo é o meu dia de descanso e eu preciso recarregar as energias para voltar com tudo na segunda-feira. Nossa, que elegante. Adorei essa resposta. E se o chefe insistir, fizer pressão. A gente precisa ser firme na nossa posição, mas sem perder a educação. A gente pode dizer, realmente não vou poder trabalhar no domingo. Mas na segunda-feira eu me dedico integralmente a essa tarefa e entrego o relatório o mais rápido possível. Show. Esse é o chefe Forded do tipo ditador que não aceita não como resposta. Aí a gente precisa avaliar a situação com cuidado. Se o ambiente de trabalho for tóxico, se a gente se sentir constantemente pressionado e desrespeitado, talvez seja a hora de procurar outro emprego. Às vezes o melhor não que a gente pode dar é um não pro próprio trabalho, né? Valeu a dica. E agora me conta como dizer não pra mãe que quer dar palpite na nossa vida amorosa. Essa é clássica, né? Toda mãe acha que sabe o que é melhor pro filho mesmo, quando o filho já é adulto e tem sua própria vida. E como a gente lida com essa intromissão sem magoar a mãezinha? O Harry sugere que a gente estabeleça limites claros e firmes. A gente pode dizer, mãe, eu te amo e valorizo a sua opinião, mas essa é a minha vida e eu preciso tomar as minhas próprias decisões. E se a mãe começar a fazer drama, tipo, você não me conta mais nada, você não confia mais em mim? A gente precisa se manter firme na nossa posição, mas sem entrar em conflito. A gente pode dizer, mãe, eu te conto tudo o que eu acho importante, mas a minha vida amorosa é algo muito pessoal e eu preciso ter privacidade nesse assunto. E se a mãe continua insistindo, querendo controlar tudo? A gente precisa ter paciência e repetir a mensagem quantas vezes forem necessárias. E se a situação fica insustentável, a gente pode se afastar por um tempo. Dá um tempo para ela entender que a gente precisa de espaço. Entendi. É importante a gente colocar limites para preservar nossa saúde mental e a harmonia familiar. E agora me conta como dizer não para aquela amiga que vive pedindo favores impossíveis. Sabe a que te pede para ser madrinha de casamento, sendo que você nem gosta do noivo. Essa é outra situação que exige jogo de cintura, né? A gente não quer decepcionar a amiga, mas também não quer se meter numa fria. E como a gente escapa dessa sem magoar a amizade? A gente pode usar a sinceridade como escudo. A gente pode dizer, amiga, eu fiquei muito feliz com o convite, mas não me sinto à vontade para ser madrinha nesse momento. Mas pode ter certeza que vou estar lá na primeira fila te aplaudindo e vibrando com a sua felicidade. Que lindo. É um jeito carinhoso de dizer não, sem criar um climão, né? Exatamente. A gente precisa ser honesto com os nossos sentimentos e com nossos limites.
E se a amiga for verdadeira, ela vai entender e respeitar a nossa decisão. Com certeza. E se ela não entender paciência, né? O problema dela. E agora me conta como dizer não para aquele vendedor insistente que não te deixa em paz. Ah, essa é fácil. Um não firme e objetivo resolve a questão. Tipo, não obrigado, não tenho interesse. Isso mesmo. E se ele continuar te perseguindo, você pode ser mais incisivo. Já disse que não quero. Por favor, me deixe em paz. Aí sim, chega de ser bonzinho com quem não merece. E agora, para finalizar, me conta como dizer não para mim mesma. Sabe quando a gente tem vontade de comer um doce, de procrastinar e fazer algo que a gente sabe que não faz bem? Essa é a batalha mais difícil de todas, né? E É. a gente é o nosso próprio sabotador. E como a gente vence essa luta interna? O Eris fala da importância do autoconhecimento, da disciplina e da força de vontade. A gente precisa entender os nossos gatilhos, as nossas fraquezas e criar estratégias para combatê-las. Porque eu sei que tenho compulsão por doce, precisa evitar ter doces em casa, né? Exatamente. E se a gente sabe que procrastina precisa criar um ambiente de trabalho organizado e livre de distrações, E se a gente tiver um dia de folga e quiser ficar na cama o dia inteiro? aí a gente precisa se perguntar: o que eu realmente quero para mim nesse momento? Ficar na cama vai me fazer bem ou vai me deixar mais ansioso e frustrado no final do dia? Nossa, que pergunta poderosa. Acho que vou usar ela como mantra a partir de hoje. O que eu realmente quero pra mim nesse momento. E lembre-se, dizer não para si mesmo é um ato de amor próprio, de respeito pelos seus valores, pelos seus sonhos, pela sua saúde. É escolher o que é melhor para você mesmo, que seja difícil mesmo, que seja desafiador. Verdade. Dizer não é um ato de liberdade e empoderamento de autoconhecimento. É isso aí. Que a gente possa usar o não com sabedoria, com firmeza e com muito amor próprio. E com isso a gente encerra o nosso intensivão do não. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que as dicas do Aires ajudem vocês a terem uma vida mais leve, mais autêntica e mais feliz. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua nas redes sociais. Compartilhe suas experiências com a gente, contem como vocês estão usando o não para transformar suas vidas. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima.